A vida pode mesmo se expressar através da embriaguez? É o que você vai saber agora. O Cabeceira de hoje recebe o filósofo e sociólogo Daniel Lins. Ele veio conversar com a gente sobre o seu livro O Último Copo, Álcool, Filosofia, Literatura. Olá, Daniel, tudo bem? Olá, tudo ótimo, obrigado. Daniel, nesse livro você conseguiu unir aí a filosofia, o álcool, a literatura. Como é que você conseguiu? Como é que foi a concepção do livro? Primeiro, é um trabalho de 5 anos de pesquisa, né? Então, às vezes, você não escolhe, você encontra. No começo você tem uma série de ideias e à medida que você vai pesquisando, porque eu não sou um filósofo que trabalha absolutamente em escritório, né? Eu tenho uma formação em sociologia, o que me ajuda muito a fazer uma filosofia também que não fica presa à questão da biblioteca. Então, meus trabalhos são geralmente trabalhos que ficam à escuta do outro, não é? E dos outros. No caso, por que álcool e filosofia? Porque eu já começo afirmando que há um pensamento no álcool. Eu sei que é coisa muito nova, mas talvez essa coisa nova é que deu esse sucesso brasileiro e agora já fora do Brasil, porque há propostas de traduções em 2 ou 3 países. Mas é justamente porque eu mostrei que no álcool também é um pensamento. E que esse pensamento não é necessariamente só negativo. Tem uma positividade também neste pensamento, tem uma alegria também neste pensamento, embora não dá para fazer nenhum glamour do álcool, porque o álcool, sobretudo para os alcoólatras, é também e sobretudo muito sofrimento. Então, aí que chega a filosofia, para pensar como é possível pensar o sofrimento para além de uma determinação, para além de um destino, para além de uma fatalidade. Então, dizendo em poucas palavras, eu tentei justamente pensar o álcool e pensar com o álcool para mostrar que é possível também que o álcool não seja uma fatalidade, mas que seja uma escolha, inclusive uma escolha de vida, tão próxima da morte como qualquer outra escolha, mas muito mais perigosa, porque a pessoa se expõe muito mais, né? É uma proposta sua, uma tese sua, a questão da filosofia do álcool. Fala um pouco para a gente sobre essa filosofia do álcool. Primeiro, quer dizer, eu fiz meus estudos, quase todos os meus estudos de filosofia, com um professor e um filósofo, que se chamava, ele morreu não há muito tempo, chamava Gilles Deleuze. E Deleuze, ele mesmo foi alcoólatra, este grande filósofo francês, não é? Ele mesmo foi alcoólatra. E eu tive muitas oportunidades de falar com ele, inclusive com a própria esposa dele, sobre a questão do álcool, mas nunca pensando em escrever um livro sobre ele. Entretanto, este grande professor, que acho que mudou minha vida, mudou a vida de muita gente na França e no Brasil, muitos brasileiros também foram alunos dele nos anos 70, 80, 90, e resultado, eu comecei a reler as obras dele depois que ele morreu, e foi daí que eu descobri que desde 1956, este filósofo, Gilles Deleuze, já se preocupava em pensar o álcool. Só que ele não fez uma filosofia do álcool, mas eu devo muito para ele essa abertura para poder fazer do álcool algo que não seja apenas uma opinião. Porque é o velho problema da filosofia. O pensamento sempre em detrimento da opinião. Todo mundo tem opinião e a opinião é terrivelmente perigosa, porque a opinião é a base também do preconceito. A opinião não supõe o saber, não supõe o conhecimento. A opinião, eu penso que, e a partir daí você não muda de opinião e conhecemos as catástrofes sociais, políticas, quando você não quer mudar de opinião, porque você é uma pessoa coberta de preconceitos. Com o álcool isso acontece muito. Eu acho que o álcool é isso e a partir daí você não consegue mais dialogar. E quando você pensou o livro, né, você teve essa preocupação de que isso não pudesse parecer uma apologia ao álcool? Mas o tempo todo, não uma preocupação, mas eu jamais faria uma apologia ao álcool, porque aí seria cair do outro lado. Não se trata nunca de uma apologia, se trata simplesmente de, em relação ao álcool, poder ter um pensamento outro que não seja o pensamento do juízo, do julgamento. Eu não quis julgar. Então eu sei muito bem, por ter trabalhado com muitos escritores aqui, com filósofos, sobretudo muitos escritores, que para eles, muitos, para eles, eu pego um exemplo,
que é muito conhecido porque o Brasil, no livro, chama-se a escritora francesa Marguerite Duras, e o livro dela na França, os livros delas, tem um inclusive que se chama Um Amante, que é um verdadeiro best-seller, né? Vendeu quase, no Brasil, é uma coisa rara, 180 mil exemplares, muito raro na história do Brasil, da história da leitura brasileira. Então, ela, por exemplo, para ela o álcool foi muito importante, e ela não faz a apologia do álcool. Ela mostra como é que é importante ela saindo da guerra, da Segunda Guerra, como é que o álcool a sustentou, alimentou, inclusive sua própria literatura, embora ela nunca tenha escrito bêbada. E outro, Styron, que é um americano também que escreveu A Escolha de Sofia, que foi um filme muito bonito, né? Muito conhecido, também muito conhecido no Brasil. Eu, sobretudo, trabalhei com escritores que no Brasil, quem ler conhece, e escritores que superaram completamente a média das vendas, né? A Escolha de Sofia no Brasil, depois do filme, sobretudo, teve um grande sucesso de venda e tudo isso. E Styron, um dia, descobriu que era alcoólatra. E a partir daí ele simplesmente começou a não só sofrer, mas contar toda a relação dele com o álcool, inclusive para a produção de sua própria obra, para ter uma certa alegria, mas ao mesmo tempo é muito bonita a história dele. E está aqui, eu conto como se fosse um romance, porque ele fala com o álcool como se o álcool fosse uma espécie de amante dele. Como é que você pode ter me traído? Porque ele tinha confiança total e um dia aquilo que era uma lua de mel transformou-se numa lua de fel. Então se trata sempre dessa história de nem é branco nem é preto. Isso não existe. O que eu queria mostrar é como é que as circulações das diferenças, elas estão em todo mundo, somos todos diferentes. A gente sempre tem uma diferença em relação ao outro, felizmente, não é? Senão, se fosse a mesma idade, se fôssemos todos os mesmos, a vida seria chata demais. Na relação do álcool também é isso. Que seja com o pessoal da literatura, da filosofia, com o próprio, aquilo que eu chamo corpo alcoólatra, né? É a mesma coisa. Às vezes o próprio alcoólatra, ele tem uma série de tiques nervosos na linguagem dele que repete exatamente aquilo que a maioria da população, portanto, a opinião, sem formação, a opinião, que é uma coisa perigosíssima, né? Você não sai do seu lugar, é impossível discutir, porque você está completamente petrificado. É uma espécie de fé, é uma espécie de verdade divina. Eu penso que é isso, eu não vou discutir, está todo mundo errado. E aí os errados viram minoria, né? Resultado, os próprios alcoólatras, às vezes eles têm essa relação, falando mesmo deles. Eles às vezes são muito duros com eles mesmos, que eles estão repetindo exatamente o discurso da sociedade. E aí você tem que alertar um pouco, né? Digo, poxa, mas isso daí eu já ouvi. Eu já ouvi isso, inclusive, no programa de televisão. O mesmo programa de televisão que esta pessoa tinha visto, entende? Mesmo programa. E ele se autocondenando a partir daquilo que os especialistas, aquele pessoal cheio de opinião, tinha a seu próprio respeito. Então você entra numa espécie de autopunição, que é imitando um pouco o que, como eles dizem, os grandes pensam, né? Mas os grandes também têm seus preconceitos. Márcia Tiburi, na orelha do seu livro, né? Ela disse que você conseguiu pensar o álcool como um fator antropológico e cultural. Realmente a vida pode se expressar através da embriaguez? Ela não só pode, mas ela se expressa, né? Não tem movimento nenhum de comemoração que a gente faça com água. O Nietzsche, o filósofo alemão, né? Ele adorava ficar embriagado com álcool. Ele era um dos personagens que fica embriagado com álcool. E existe embriaguez também, que são abstêmia. Mas, geralmente, na vida de todos os dias, não há movimento de festividade, de alegria, e eu estou falando de coisas positivas, um aniversário, um casamento, que não tem o álcool. O álcool, na história do álcool, se chama água de vida. No começo, é um remédio. Entende? É toda uma história do álcool até chegar a essa espécie de imensa decadência, que é colocar o álcool para drogar as pessoas a tal ponto que elas não precisam mais pensar. Aí mora o perigo. Mas o álcool para facilitar a comunicação, o álcool para o amor. Esse livro é um livro cheio de erotismo. Cheio de erotismo, inclusive com o próprio álcool, que seria uma mentira, né? O que seria de uma relação amorosa, das primeiras práticas amorosas,
e que continua e que perdura se não tivesse um copinho de álcool, se não tivesse um copo de vinho, não tivesse uma dose de uísque. Então, basta de tanta mentira lavada, nós estamos todos contando histórias de carochinha para a gente, né? Todos bebemos, cada um à sua maneira. Não precisa ser alcoólatra para isso, né? Então, há uma relação antropológica clara, claríssima, né? Sem falar que o álcool existe desde a história do mundo. A Bíblia está cheia de embriagados no Antigo Testamento, né? Você viu que as meninas fazem, as duas irmãs, elas embebedam o pai para poder ter um filho com ele, deles, né? Dele. E assim por diante. Quer dizer, Salomão faz apologia, Salomão era alguém que bebia muito, que conhecia muito álcool. Até hoje, grandes cientistas que trabalham o álcool têm que ler o Cântico dos Cânticos, porque ele sim era o papudinho profissional. Salomão, poucas pessoas conheceram, sendo ele também um alcoólatra, e um alcoólatra milionário, com 1.005 a 1.007 mulheres, né? Ele conhece o álcool como poucos hoje, inclusive na contemporaneidade. É um homem estudado. Cântico dos Cantos, Cântico dos Cânticos, o livro dos Provérbios, porque ele viveu isso. Ele também dizia: amanhã eu paro, né? É o último copo. O último é sempre o penúltimo. O último é para começar amanhã. Nunca chega. Nunca vai chegar, né? Esse é o livro, o último É o livro, copo. o último copo, pois é. Álcool, literatura e filosofia. Deixa eu dar uma olhadinha. Daniel, muito obrigada pela sua presença. Parabéns aí por esse trabalho, por essa pesquisa aí magnífica que você tem feito, né, mostrando aí a realidade e o álcool aí como um fator cultural. Humano, demasiado humano. Não tem nada no álcool que não seja humano, entende? A minha ideia era sobre tudo isso, que a gente saia desse olhar de juiz. Né? Tem um momento onde Gilles Deleuze, essa pessoa que me influenciou muito, porque ele foi alcoólatra, ele diz: eu preferiria ser um varredor de rua que um juiz. Esse juiz que, entendeu o que estou falando do juiz, né? Está sempre naquela coisa de julgar, e você termina acabando com algo que vai além, para além do julgamento, né? Algo muito profundo que é o álcool. Com muito sofrimento, mas também com muita alegria. Onde as pessoas podem encontrar o livro? Olha, normalmente em todas as livrarias do Brasil, pela internet e tudo, mas na livraria aqui em Fortaleza, leitura, ali no Del Passeio. Mas se não, qualquer livraria. Ok, Daniel, muito obrigada pela sua presença. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigadíssimo. A cabeceira de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Assembleia, a TV do nosso povo.